Inimigos da doutrina do juízo investigativo, Paulo Sérgio Batista. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série a respeito da doutrina adventista do juízo investigativo à luz dos seus inimigos dentro do Brasil. Aquelas pessoas que se levantam para questionar, duvidar, pregar contra a doutrina do juízo investigativo. É muito bom que haja esse espaço de discordância da parte das pessoas, que coloca clara aí a questão da liberdade religiosa, da liberdade de cada um pensar, estudar, ter convicções doutrinárias de fé, de acordo com aquilo que de fato corresponde, né, às suas percepções das questões e tal. Mas naturalmente mais cedo ou mais tarde existirão embates entre as pessoas diferentes em torno das questões. E a gente vai trabalhar um pouquinho algumas dessas coisas aqui ao lado do Paulo Sérgio Batista, que foi o autor, inclusive, de um livro, né, criticando a Igreja Adventista do Sétimo Dia, chamado Os Sete Mitos do Adventismo. E eu separei um pouquinho dessa palestra dele aí, Os Sete Mitos do Adventismo, e vou colocar para você aí uns 5 minutinhos de conteúdo que ele fala a respeito da doutrina do juízo investigativo. Eu já estou aqui com caderno e caneta na mão para anotar as coisas que ele vai falar, para a gente poder considerar algumas dessas coisas junto com vocês, tá bom? Então, apresento a vocês Paulo Sérgio Batista. Dá uma olhadinha aí. Então, irmãos, a grande verdade é que muitos desses assuntos não chegaram no Brasil. Muitas dessas informações acabaram se perdendo e ficando distante da nossa realidade aqui. Da informação para a igreja, informação para os pastores. E a luta é exatamente essa. É de tentar trazer informações sobre um movimento perigoso, porque é um movimento que entra sorrateiramente nas igrejas, sempre entrou através da sua música, sempre entrou através do seu sistema educacional, e hoje está dentro das nossas casas através da sua emissora de TV, a Novo Tempo. Ensinando doutrinas perigosas. O Adventismo, por exemplo, ensina que a expiação de Cristo não foi concluída na cruz. Quando você entrega a vida a Jesus Cristo, seu pecado não é cancelado, não é apagado. Todos os pecados dos salvos estão sendo lançados do tabernáculo celestial. E aí Jesus, desde 22 de outubro de 1844, está fazendo a avaliação desses pecados, a análise. É o chamado juízo investigativo. Está investigando, avaliando, para ver aqueles que vão de receber a salvação. O que eu acho curioso em tudo isso é que, preste bem atenção, uma vez eu estava numa igreja e uma pessoa perguntou, estava dando palestra sobre Adventismo. Uma pessoa, pastor, mas o senhor não acredita que um adventista do sétimo dia seja salvo? Eu disse para ele, meu irmão, isso aí é uma discussão que ele tem que ter lá na igreja dele. Porque a igreja dele diz que ele não é. Se a igreja dele diz que ele não é, quem sou eu para dizer que ele é? Se o movimento adventista diz que o adventista não é salvo. Trabalhei uma informação no livro, no Sete Mitos, uma citação de Ellen White, dizendo que não se deve encorajar ninguém, por mais sincera que seja a sua conversão, a dizer ou sentir que é salvo, porque isso é perigoso. Então, nós estamos falando de um movimento que acredita que os pecados não foram cancelados. Quando Jesus disse, está consumado, não estava bem consumado, ainda tinha alguma coisa para ele resolver. E aí só no dia 22 de outubro de 1844 foi que ele entrou no Santo dos Santos para começar a resolução, analisar os livros de registro com os pecados dos santos, para que antes da volta dele, ele encerre esse período, chamado de juízo pré-advento, ele encerre essa análise, para depois pegar esses pecados e lançar sobre Satanás. Quem vai carregar os pecados dos salvos, segundo o Adventismo, é Satanás. Terá sobre si o pecado de todos os salvos, ficará na terra durante 1000 anos, na terra totalmente desolada, e depois será finalmente destruído. Ou seja, o Adventismo, além de dizer que os pecados ainda não foram perdoados e que ninguém pode ter certeza da sua salvação em Cristo,
ainda dizem que no final, quem vai carregar os pecados dos salvos para o aniquilamento desses pecados, e aí sim, e aí só assim, você poderá ser considerado salvo finalmente, quem vai carregar esses pecados? Nada mais, nada menos do que Satanás. E quando algumas pessoas questionam o adventismo e falam, olha, por que vocês acreditam que Satanás é co-salvador? Eles dizem, não, isso é uma blasfêmia. Não ensinamos isso. Agora pense bem comigo, irmãos. O adventismo acredita que ninguém teve os seus pecados cancelados. O adventismo acredita que ninguém pode ter certeza da sua salvação. O adventismo acredita que Jesus está verificando os livros de registro para definir aqueles que hão de herdar a vida. E que o cancelamento, o apagamento completo dos pecados só vão ser destruídos, aniquilados. Um salvo só vai poder dizer que não tem nenhum pecado de culpa diante de Deus depois que Satanás carregar os pecados dele e for destruído. Irmãos, se isso é uma doutrina bíblica de justificação e expiação, eu não sei o que a gente faz com a Bíblia. Ok, meus irmãos, aí você vê Paulo Sérgio Batista, aquele que não sabe o que faz com a Bíblia, comentando um pouco das suas percepções a respeito do adventismo do sétimo dia. Inclusive, né, um trabalho interessante, né, até mesmo escreveu um livro a esse respeito. Eu, de fato, nunca tive acesso a esse livro, faz um tempinho aí que eu estou um pouco sem grana para comprar livro. Inclusive, gostaria de não assim estar, tem muita coisa que eu gostaria de comprar que foi lançada nos últimos tempos. Esse livro do Paulo Sérgio Batista, se eu não me engano, é um pouquinho mais antigo, tá? Mas a gente vê ele aí com os olhos vermelhos voltados ao Ezequiel Gomes e ao adventismo, colocando algumas questões que são interessantes e importantes. A gente já comentou a imensa maioria dessas questões, mas vale a pena a gente repisar algumas delas em função, né, da identificação de mais um dos inimigos da doutrina do juízo investigativo, o pastor Paulo Sérgio Batista. O pastor Paulo Sérgio já foi em vários debates do Vejam Só, falando contra o adventismo. É uma pessoa educada, tranquila, gente boa, pelo menos assim, dentro daquilo que eu pouco o conheço, dos materiais que já vi da parte dele, e me parece uma pessoa preocupada, de fato, em trazer a sua percepção sobre o adventismo, que é uma percepção negativa, e o que é totalmente natural, ele tem essa percepção negativa e quer alertar as pessoas na esfera de influência dele que tomem cuidado com esse movimento extremamente perigoso e sorrateiro que é o movimento adventista, que vai se infiltrando sorrateiramente nas igrejas através da música, da educação, da Novo Tempo. E muitas verdades sobre o adventismo e muitas polêmicas ainda não chegaram no Brasil. Inclusive, quando ele está falando sobre isso, ele fala um pouquinho do livro Questões sobre Doutrina, ele fala um pouquinho do George Knight, ele está falando um pouco sobre Ellen White, né, de que no adventismo norte-americano, essas questões mais polêmicas do adventismo são mais trabalhadas extensamente, publicamente, do que no Brasil. Então, às vezes, o Brasil está meio defasado no conhecimento das heresias adventistas. E aí o Paulo Sérgio escreve esse livro e grava essas palestras para tentar diminuir esse gap e você já descubra logo que essa igreja é sorrateira, herética, com doutrinas muito perigosas. Beleza? E aí vamos trabalhar um pouco da doutrina perigosa a que ele se refere. Então, a primeira coisa que ele fala em termos de doutrina perigosa tem que ver com a noção de expiação não concluída, tá bom? Um pouco da ideia de que os pecados não estão apagados ou cancelados na cruz, esses pecados são lançados sobre o santuário celestial, que só em 22 de outubro de 1844 é que Jesus começa a resolver essa questão aí, analisando, identificando, resolvendo, investigando essa questão, para ver quem vai receber a salvação ou não, tá bom? É bem importante a gente reconhecer o quão recorrente é essa percepção ou essa narrativa em relação à doutrina do juízo investigativo entre os evangélicos. Me parece que eles não têm nenhuma disposição e vontade de trabalhar a coisa de uma forma um
pouquinho mais bem colocada, até mesmo para as pessoas perceberem o que de fato é a fé adventista e por que os adventistas creem como creem. Quando você narra a doutrina do juízo investigativo nesses termos do que o Paulo Sérgio Batista está narrando, você percebe algumas coisas importantes, especialmente à luz da mentalidade do evangélico, mais ou menos assim, médio no Brasil. Os temas pecado não cancelado, Santuário Celestial, 22 de outubro de 1844, com uma análise, uma investigação para ver quem vai herdar ou não vai herdar a salvação, são temas colocados de tal forma que soam absolutamente esdrúxulos, estranhos, esquisitos e ridículos dentro de uma mentalidade evangélica, mais ou menos média. Agora a gente precisa se aprofundar um pouco mais do porquê que isso soa desta forma. Especialmente no início de tudo, porque o evangélico não tem um ensino bíblico, inclusive da parte do Paulo Sérgio Batista, a respeito das relações entre o santuário terrestre e o santuário celestial, tal qual a Bíblia, assim, coloca esta questão à luz da análise dos livros de Levítico e Hebreus, quando você estuda essas duas coisas em contato uma com a outra. Estudando Hebreus, que vai fazer uma análise de todo o sacerdócio levítico e etc. Dentro de muitas coisas que o autor de Hebreus coloca, ele coloca que os ministros do santuário da terra ministravam em figura e sombra das coisas celestiais, tá bom? E se você não tem uma maior compreensão sobre esta relação entre o santuário da terra e o santuário do céu, de fato, você vai achar muito complicada esta questão de um pecado que é perdoado, mas não está apagado, não está cancelado, e como que isso funciona. Bom, para você entender isso, basta você entender minimamente o livro de Levítico, onde, durante os rituais diários do santuário terrestre, havia expiação para o perdão do pecado, mas ainda assim havia necessidade do dia da expiação, que era expiação para a purificação do santuário, e aí sim o povo era declarado livre dos seus pecados. Então você percebe que na mentalidade bíblica há uma dinâmica entre a expiação já e a expiação ainda não, dentro de toda aquela mentalidade que a gente descreveu extensamente na nossa série, em relação à tensão escatológica, tensão soteriológica, que está na base do livro de Levítico, que fundamenta a base da soteriologia do Novo Testamento. Cristo já veio, mas ainda não veio, a redenção já veio, mas ainda não veio, a salvação já veio, mas ainda não veio, o reino de Deus já veio, mas ainda não veio, que é a mensagem do Novo Testamento. E essa tensão escatológica e soteriológica é reconhecida pelos estudiosos sérios da palavra de Deus. Essa não é uma doutrina adventista, né, a doutrina da tensão escatológica, não. O que acontece é que as compreensões adventistas em torno da doutrina do santuário e da expiação e de 1844 e etc., acontecem dentro desta tensão escatológica, e como o Paulo Sérgio Batista não está nem um pouco preocupado em trazer esse contexto para o seu público, para que o público compreenda algumas das convicções adventistas, e aí ele não faz uma análise profunda das bases adventistas no livro de Daniel e Apocalipse, lido de forma historicista, e aí as análises em relação às datas dentro do livro de Daniel, em conexão com Levítico 25, em conexão das 2.300 tardes e manhãs com as 70 semanas e etc e tal, e o juízo pré-advento em Daniel 7, que se estabelece no fim da história para destruir o chifre pequeno, que é Roma papal, que está aí até hoje, né? Então aparentemente esse juízo ainda não acabou, né? Porque no dia que esse juízo acabar, esse poder vai ser destruído, e o povo dos santos do Altíssimo receberá o reino na segunda vinda de Cristo. Então percebe, eu estou colocando aqui algumas poucas questões para colocar um quadro um pouco mais amplo diante de vocês, e vocês já começam a perceber que, a partir do momento que eu começo a explicar tais e tais questões, à luz de questões bíblicas bem claras, bem evidentes, e etc e tal, aquilo que inicialmente parece muito esdrúxulo, muito estranho, muito esquisito, já começa a deixar de ser, porque começa a fazer sentido à luz da palavra de Deus. Claro, há polêmicas infinitas em relação à soteriologia, à escatologia, à antropologia dos grupos cristãos diferentes.
Então, por exemplo, a antropologia, soteriologia, adventista, escatologia é bastante polêmica à luz das compreensões aí dos evangélicos que creem em alma imortal, que creem num juízo logo após a morte, e que já está no inferno, já está no paraíso, ou alguns até podem dizer que está num tipo de purgatório, sei lá o quê. Aí vocês podem ter aula aí com Heresia Soares e coisas desse tipo aí pra vocês aprenderem um pouco mais sobre essas coisas, e etc. Então veja, de fato essas coisas são bastante polêmicas, mas o que há de polêmica aqui não é que o adventismo tem uma religião muito estranha e antibíblica, que é perigosíssima à luz, né, das corretas compreensões bíblicas do Paulo Sérgio Batista. Não, o que há é um embate legítimo de interpretações diferentes em torno de amplos aspectos da doutrina bíblica, e o nosso amigo, aparentemente, dentro desses 5 minutinhos que ele fala aí, ele não tem nenhum interesse em se aprofundar, até porque se ele fosse se aprofundar, ele teria que gravar 150 vídeos só para te contextualizar na polêmica. Como ele não está afim de fazer isso, ele já vai pegando os aspectos aparentemente mais esdrúxulos, que vão chamar a atenção de forma mais negativa, para dizer para você que o adventismo crê que a expiação não é concluída, o pecado não é cancelado, em 22 de outubro tem uma investigação aí de Jesus para ver quem é salvo e quem não é. Ele nunca vai tratar para você que a Bíblia tem o conceito de expiação mais amplo do que o mero conceito do sacrifício. A Bíblia também descreve como expiação a manipulação do sangue e a destruição dos maus, tá bom? Ele nunca vai te dizer nada disso porque ele não está preocupado em fazer vamos pensar assim, a análise honesta da questão. Ele está simplesmente preocupado em fazer o que a maioria faz, pintar o juízo investigativo como essa doutrina ridícula aí, que em 3 segundos você diz expiação não concluída, pecado não cancelado, 1844, e só com isso você já ganha a antipatia do público evangélico contra a doutrina adventista, inclusive porque os líderes evangélicos não educam os seus membros em relação a estas questões, tá bom? E muitas vezes só trabalham, por exemplo, Daniel 8,14, no contexto de falar mal do adventismo. E qual que é a interpretação correta de Daniel 8,14? Paulo Sérgio Batista não tem muito a te dizer a esse respeito, ou não tem nada a te dizer, tá bom? Ele simplesmente, então, quer dizer que você não creia na visão adventista e simplesmente ignore esse tipo de questão de texto difícil lá de Daniel. O que importa é que a sua alma é imortal, que você não precisa guardar o sábado, que você deve descrer da maluca herética da Ellen White, e basicamente essa é a salvação e a sua vida. Você pode ter certeza da sua salvação, tá? Inclusive, esse é o segundo ponto, né, que eu quero trabalhar. Então ele diz assim, que ele estava lá numa palestra e alguém perguntou para ele se os adventistas eram salvos ou não, e ele diz assim, cara, eu não vou responder isso não, porque você tem que dizer que esse adventista tem que resolver isso lá na igreja dele, porque lá na igreja dele se diz que ele não é salvo. Lá no adventismo, o adventismo diz assim, vem aqui para nossa igreja, mas ninguém é salvo, e vocês ficam tranquilos aí, porque tem uma citação da Ellen White que diz que é perigoso sentir ou dizer que se é salvo, e etc. Ponto. Aí começa também uma outra discussão bem interessante, né? O Adventismo do Sétimo Dia sabe um pouco mais sobre os escritos de Ellen White do que os seus críticos, tá bom? Especialmente também em relação às problemáticas da doutrina do juízo investigativo e das doutrinas de Ellen White de uma forma geral, tá? Nós, adventistas, até por causa das polêmicas em que a fé no dom profético de Ellen White nos traz, nós geralmente costumamos dar uma certa atenção a esse assunto. Eu mesmo fiz 2 semestres de faculdade só sobre Ellen White, né? Então eu estudei 1 ano inteiro, 3 aulas por semana no mínimo, 3 horas por semana no mínimo, estudando por 1 ano as questões de Ellen White de uma forma geral, etc. E é isso, tá? Então, o que acontece? Dentro dessa ampla tradição adventista em relação à reflexão e estudo dos escritos de Ellen White, uma das coisas que nós dizemos é que não se faz doutrina com base em Ellen White, por várias razões, tá? Isso não é uma negação de que nós queremos que Ellen White seja inspirada, mas essa é uma afirmação que traz à luz um cuidado que o adventismo tem que ter, inclusive para ser fiel a Ellen White. Ellen White pregou o princípio sola escritura, só a Bíblia é norma de fé e prática, de maneira que a nossa fé e a nossa prática não devem e nem podem estar baseadas em Ellen White. Claro, isso traz muita polêmica no próprio adventismo,
e etc. Mas esse já é um primeiro princípio importante de se entender. Conquanto alguns adventistas sejam rebeldes à ordem de Ellen White, de fundamentar a nossa doutrina de fé e prática na Bíblia, vamos pensar assim, essa é a recomendação da Ellen White. Então eu, Ezequiel, nesse ponto específico, gosto muito de cumprir a recomendação de Ellen White. Então, primeiro de tudo, que ninguém vai dizer que não existe salvação porque Ellen White tem uma citação que diz que é perigoso dizer ou sentir que se está salvo. Tá? Essa é uma forma completamente estranha ao raciocínio adventista, que inclusive, quem pegaria essa citação de Ellen White para fazer essa doutrina que não existe segurança de salvação de nenhuma forma em nenhum contexto, já inclusive já está fazendo uma péssima aplicação de Ellen White. Então o Paulo Sérgio Batista, ele está fazendo essa má aplicação, querendo implicar que essa de fato é a aplicação que o adventismo faz, e ponto, o adventismo diz que o adventista não é salvo. Olha que coisa linda, né, que o nosso amigo está fazendo, né? Ou seja, o nosso amigo está simplificando uma discussão complexa, fazendo uma conclusão herética que nós mesmos não fazendo, aplicando a sua conclusão herética a nós e nos pintando como uns retardados mentais diante do seu público evangélico. Parabéns, Paulo Sérgio Batista, você está conseguindo ir muito longe com a sua maravilhosa apologética anti-adventista, né? Parabéns! Agora veja, sabe que a discussão da perda da salvação, ou da certeza da salvação, da segurança da salvação, da doutrina da perseverança dos santos, ela é extremamente extensa nas polêmicas entre calvinistas e arminianos, tá bom? A gente vê aí livros e livros escritos falando das perspectivas de Calvino, de Armínio, ou dos calvinistas ou dos arminianos. E é interessante que um pouco dessas questões sejam ainda discutidas até hoje. Algumas pessoas acham que essa nem é uma questão assim bem fechada da teologia arminiana, por exemplo. Tá? Existem, por exemplo, os arminianos de 4 pontos que acreditam numa doutrina da perseverança cristã muito semelhante ou praticamente idêntica, ou idêntica de fato, à doutrina calvinista. Tá? Eu, de fato, discordo da doutrina calvinista e dos arminianos de 4 pontos em relação a esse ponto. O que isso, porém, traz à luz? Que a discussão da perda ou não perda de salvação, ela, acima de tudo, é uma discussão sobre a Bíblia, porque arminianos e calvinistas que não creem em Ellen White também estão discutindo se existe perda ou não perda da salvação. E caso a gente puder defender que existe perda de salvação, como é que você pode ter certeza absoluta da sua salvação no futuro? Porque o que o arminiano diz é que nós podemos ter certeza da nossa salvação no presente se estamos em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ponto. Mas e se amanhã eu abandonar a fé? Em nome do pecado, em nome de uma maluquice minha aí, que eu parar de ter fé, começar a duvidar de Deus e da Bíblia e de Cristo e etc., e eu parar de ter fé. Agora sim, eu estou em Cristo pela fé. Se eu abandonei a fé, eu não estou mais em Cristo. Então, o não há mais condenação para o que está em Cristo agora não se aplica mais a mim. Então, dentro desse ponto, existe uma incerteza da salvação no paradigma arminiano, daqueles que acreditam que é possível perder a salvação, e é dentro desse ponto que Ellen White diz. Então, diante desta possibilidade, não tome a sua salvação como um fato absoluto antes que você chegue na Nova Jerusalém. Belezinha? O que Ellen White está falando é herético e abominável? Claro que não. O que Ellen White está falando é simples e compreensível. Mas o nosso amigo Paulo Sérgio Batista não está querendo trazer esse contexto todo para você, para que você não veja esse lado que é bem simples e tranquilo de se entender, para que simplesmente você considere o adventismo uma imbecilidade, que crê numa citaçãozinha de Ellen White que diz para você colocar freios nos seus ímpetos de sentir ou dizer que você é o salvo. E agora a Igreja Adventista diz que os seus membros não são salvos. Que é uma afirmação que o Adventismo não faz em lugar nenhum, e o Paulo Batista não trouxe essa afirmação em lugar nenhum. Essa afirmação reside unicamente no fantástico mundo de Paulo Sérgio Batista, onde ele pode distorcer tudo e qualquer coisa para pintar o Adventismo como uma religião cheia de mitos e idiotices e imbecilidades, para que você compre o livro dele e se alimente um pouquinho mais de mitos, besteiras e imbecilidades que ele mesmo escreve. E basicamente é isso. E aí ele fala, não, o Jesus falou que está consumado, mas para o Adventismo não está bem consumado não.
Eu já fiz, né, dentro dessa série, uma exposição específica de meia hora só falando do está consumado. Você pode voltar aí nos vídeos e dar uma olhadinha a esse respeito. Digita aí no Google, juízo investigativo está consumado, Ezequiel Gomes. Pronto, você vai encontrar as minhas considerações sobre isso. E aí ele começa a trabalhar um pouco das questões do bode Azazel, que os pecados serão lançados pelo diabo, e o diabo é um co-salvador. Pense bem, irmão, se não é o que eu estou falando, né? Ninguém tem seu pecado cancelado, ninguém tem certeza da salvação, Jesus ainda está investigando, e o salvo só poderá dizer que não tem mais culpa de pecado, depois que o Satanás carregar esse pecado e for destruído. Bom, então agora ele pega as más interpretações que ele fez antes, mescla com as questões do bode Azazel e espera que você não seja bereano, não questione, não se aprofunde e simplesmente acredite que o adventismo é essa religião imbecil que ele está pintando aí, tá bom? Então eu vou dizer para você, pense bem, irmão. Ai, caramba, vamos lá, vamos do começo, né? O que acontece? Então a gente já percebeu que estas questões da tensão escatológica, da tensão soteriológica, do dilema da perda da salvação, é que de fato contextualizam a visão adventista a respeito de 1844 em diante, de todo o contexto, né, do que acontece antes da segunda vinda de Cristo, que a cada dia está mais próxima, graças a Deus, tá bom? Beleza. Então o Adventismo do Sétimo Dia tem um pouco de um foco nesses aspectos ainda não da soteriologia ou da escatologia, que muitas vezes é um aspecto um pouco contrário às ênfases às vezes calvinistas, às vezes arminianas, evangélicas, de uma forma geral. Geralmente os calvinistas e os arminianos não adventistas, eles se enfatizam mais o que aconteceu. Já tem salvação, Cristo já morreu, já há redenção, já há expiação, já há perdão, os pecados já são perdoados e etc. O adventismo também crê em tudo isso, porque tudo isso é bíblico, mas trazendo à luz os aspectos ainda não de que estas questões que já são realidade, ainda não são realidade em última instância. O reino de Deus já veio em Cristo, mas não veio em última instância, que só virá na segunda vinda, tá bom? E não tem nenhuma heresia na visão adventista aqui. O fato é que o adventismo se concentra um pouco nesses aspectos ainda não cumpridos, inclusive a segunda vinda é um desses aspectos, esse é o nome da nossa igreja, Igreja Adventista, segundo o advento de Cristo, e etc. E aí o que acontece é que é o seguinte, dentro da Bíblia, o conceito de expiação envolve o sacrifício, a mediação do sangue e a destruição do mal, que inclusive na nossa visão está simbolizado pela destruição do bode Azazel e etc, tá bom? Aí a gente estudou Levítico 16 aqui dentro dessa série, mostrando claramente uma coisa importante. Antes que começasse o ritual com o bode Azazel, esse ritual só começava depois que a expiação estava completa pelo santuário e pelo povo em Levítico 16. Então, primeiro de tudo, não é verdade que na teologia adventista a expiação do salvo em relação ao perdão ou apagamento dos pecados só acontece depois da destruição do diabo. Não, pelo contrário. Antes que o ritual com o diabo comece, o ritual prefigurado no ritual do bode Azazel, que simboliza a destruição do diabo, antes que esse ritual comece, ele só começa depois que a expiação pelo povo e pelo santuário está terminada e completa, de acordo com Levítico 16. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto importante é que a única coisa que o adventismo fala em relação ao diabo carregar os pecados é que o diabo é a fonte dos pecados. E o diabo vai carregar os pecados não de forma salvífica para perdoar e salvar o povo como um co-salvador ou como o verdadeiro salvador. O diabo vai carregar os pecados porque ele é culpado dos pecados. Todos os pecados de todas as pessoas estão contextualizados no pecado original do diabo, que contextualiza a tentação e a queda de Adão e Eva, que contextualizam e explicam os pecados de todas as pessoas que nascem na família do Adão e Eva. E a única exceção foi Cristo, que sem pecado morreu por nós pecadores. E agora esses pecados serão lançados sobre o diabo para que ele pague o preço desses pecados segundo a sua culpa. Tá bom? Isso não é nenhuma negação que Jesus carregou a culpa dos pecados e aqueles que o aceitem têm o perdão e a salvação. O que acontece é que, além do perdão e da salvação que Cristo comprou para os salvos,
o diabo ainda vai carregar a sua culpa em relação aos pecados. O que Cristo carregou foi a culpa dos pecados dos seres humanos, não do diabo. Cristo não morreu pelo diabo, até porque o diabo pecou contra o Espírito Santo no céu, num contexto diferente do pecado humano no Jardim do Éden, que teve o tentador Satanás ali em cima. Certo? Então, por isso Deus tem uma misericórdia do ser humano que não tem do diabo, porque o pecado do diabo foi pior do que o pecado do ser humano. Satanás não tinha um tentador para lhe tentar a pecar, porque ele é a fonte do pecado. E se ele é a fonte do pecado, nada mais justo que ele seja condenado pelo pecado. E a doutrina da expiação em torno disso é a expiação punitiva sobre Satanás, que está prefigurada na palavra de Deus, no ritual de bode Azazel e na morte de Zinri, lá em Números 25. E isso o Paulo Sérgio Batista não diz para você. Porque ele quer pintar o adventismo como uma religião que crê que o verdadeiro salvador ou co-salvador é o diabo e etc. E essa é a baixíssima apologética daqueles que estão na vanguarda da pregação apologética anti-adventista no Brasil. Pregação de baixíssimo nível intelectual e espiritual e que espera que você engula todas essas bobagens aí e saia pensando e falando idiotices a respeito do adventismo do sétimo dia. Mas aqui jaz mais um inimigo da doutrina do juízo investigativo.